Quando você souber disso aqui que eu vou falar, você vai manifestar qualquer coisa com muita facilidade. Olá, 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 tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é a Aline Gonçalves e hoje eu estou aqui para falar sobre uma coisa que eu venho estudando e colocando em prática também, o meu novo estado interno. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal se você não for inscrito. Bem, nos últimos dias eu ando estudando o livro O Despertar da Consciência, do Neville Goddard, Dr. Joe Dispenza, com o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, e também o livro Dinheiro Feliz. Eu tô fazendo essas 3 leituras. Depois eu vou até trazer uma pequena resenha de cada um, porque, na verdade, o Despertar da Consciência são 7 livros em um. Inclusive, eu vou deixar os links para vocês adquirirem todos aqui embaixo. Mas por que eu venho estudando esses livros? O do Neville Goddard, Despertar da Consciência e Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, eu venho estudando junto, porque caiu uma ficha aqui para mim nesses últimos dias, sobre os estados internos. Neville, ele tem aquela famosa frase que você não manifesta o que você quer, você manifesta aquilo que você tem consciência de ser. Eu entendo aqui que a linguagem do Neville às vezes pode ser um pouquinho difícil de interpretar. Por que eu falo isso? Porque eu acredito que tem algumas nuances aqui dentro da lei da atração que usam muitas histórias, usam realmente exemplos, só que quando a gente vai trazer para nossa vida prática, a gente começa a cair no velho eu. O Neville, ele fala muito disso, né? Quando você vai assumir uma nova consciência, você tem um novo eu, o seu novo estado de consciência. O estado, ele até define como pensamentos, sentimentos, suas crenças, comportamentos e tudo que envolve ali as fases da manifestação, que na verdade são as 3, vamos dizer assim, são 3 fases, né? Você tem a fase interna, você tem a fase externa. A fase interna, que é pensamento e sentimento, que gera aí uma frequência que é enviada para o universo e você é respondido de acordo com essa frequência. Então, se você está tendo pensamentos de medo, você vai ser magnetizado para mais coisas que te tragam essa mesma frequência, para você continuar ali no mesmo ritmo, pela lei da correspondência. Quando você vai acessar uma nova realidade, porque isso, inclusive, também vindo muitos ensinamentos de Bashar, ele fala sobre as realidades paralelas, assim como o Vadim Zeland no Transurfing. Ou seja, na verdade, eu estou fazendo um mix de conhecimentos em que todos eles falam a mesma coisa, só que de formas diferentes. E eu venho numa busca de aplicação, porque eu gosto muito de aprender. Só que o que eu percebi é que muita coisa acabo que nem colocando em prática. E prática, ela também é necessária para a manifestação. E por que eu vou falar? Eu vou chegar lá, que são vários pontos aqui. Enfim, estados de consciência, percebi um estado de consciência que eu estava, e aí eu falo, não, quero fazer a transição para um estado melhor. E o Neville fala sobre a imaginação. E o que eu pensei, falei, nossa, mas eu já imagino bem na minha mente e tudo mais. Quando eu percebi, eu vi a incoerência. Eu estava pensando sobre algo, mas sentindo algo oposto daquilo do que eu queria. No início mesmo, na introdução e no primeiro capítulo, que eu ainda tô no primeiro capítulo, que ele é um pouquinho extenso, né? Já tem aqui muitas coisas que eu já conheço há muito tempo, que é tudo a energia, que é o pensamento e o sentimento que cria a realidade. Só que aí o que acontece? Ele traz estudos científicos. Então, ele sai um pouco desse abstrato, né, de que pensamento e sentimento cria a realidade. A gente sabe dessas informações, a gente sabe de um monte de informações, inclusive as técnicas, a escala de frequência vibracional, inúmeras coisas a gente sabe, a gente tem a informação, mas o conhecimento, o ensinamento daquilo virou outra coisa para mim, porque saber e ter a experiência com essa informação é diferente. Eu vou dar um exemplo muito prático. Em diversos momentos da minha vida, eu usei afirmações positivas para reprogramação mental.
Eu também utilizei a gratidão escrita mesmo, um journaling, o diário de gratidão. Eu usei o scripting, a carta mágica, a visualização em si, os áudios subliminares, afirmações robóticas. Eu usei tudo isso. Só que o que acontece? Quando eu comecei a entender realmente o que isso faz na minha mente e no meu corpo, parece que teve um outro significado diferente. Inclusive, nesse livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, na primeira parte ele vai falar sobre o você quântico, sobre o seu ambiente, sobre o seu corpo. Já na segunda parte, ele vai falar mais sobre sua mente, seu cérebro e a meditação. E na terceira parte, ele vai dar os exercícios para fazer com passo a passo. Ok, entendo tudo isso, entendo que meditação faz bem pro foco, faz bem para um monte de coisa. Inclusive para, não, né, a gente fala assim, para manifestar. E na verdade, a gente sabe que as ferramentas, elas nos ajudam a nos conectar com aquilo que a gente deseja, né, emitir. E aí, vendo que tudo é energia, vendo que também, inclusive, uma parte muito interessante que eu vi aqui nesse livro, no comecinho, já da introdução, ele fala sobre o átomo, ele fala sobre o experimento da dupla fenda, que é aquele experimento em que a matéria ou a energia ela pode se comportar tanto como energia ou quanto matéria. Isso depende da observação, né? Isso depende do observador. Então, quando o observador repara nela, ela aparece como matéria. Se não, onda, né? Ele fala sobre o experimento da dupla fenda. Depois eu vou aprofundar mais esse experimento, mas o que eu queria dizer é que muitas vezes a gente fica preso na teoria em que eu sei muita coisa. Inclusive, eu caí muito nessa armadilha. Eu sei muita coisa. Mas por que minha vida não tá mudando? E isso me remete muito também a uma fala que a Elaine Orives falou. Ela fala, né, conta a história dela, que ela falava assim, que ela, acho que ela foi num treinamento, alguma coisa assim. E ela viu lá que que ela sabia um monte de coisa, que ela até fala. Eu fiquei, acho que mais de um ano só estudando, enfiou as caras no livro e estudando, né, sobre a questão da cocriação da realidade. Ela falou que foi no evento e ela viu que tinha uma pessoa lá que sabia muito menos do que ela, mas tinha manifestado muito mais. Mas por quê? Porque ele realmente se jogou, ele praticou o ensinamento, ele praticou aquilo que aprendeu. E aí eu comecei a notar uma diferença, porque eu comecei a usar, de novo, Rotina Mestre. É um processo, é um sistema de 5 hábitos diários que você vai fazer para te ajudar a alinhar. Então, a Rotina Mestre, ele foi criado justamente para você trazer para sua rotina esses hábitos todos os dias. Porque é todo dia que você precisa alinhar a sua vibração se ela ainda não está no automático. Se eu venho de uma vibração que ela tá num estado de escassez, né, como Neva fala, no estado de falta, só tô olhando para aquilo, o que acontece? Se eu não criar esse novo espaço, esses novos hábitos, eu vou continuar sempre vivendo no velho eu, no estado de escassez, ao invés de focar no outro estado que eu quero, que é, por exemplo, o estado da abundância. E eu comecei a fazer realmente todo o processo. Um dos hábitos do Rotina Mestre é a afirmação. Só que como eu estava fazendo as afirmações? Somente na mente e somente, às vezes, eu até escrevia. Só que para mim, sabe o que mais está funcionando? Falar em voz alta. Às vezes olhando no espelho, às vezes não. Mas eu percebi que se você não traz o que está na sua mente para o físico, vai ser muito difícil você sair de um estado e entrar num estado novo. Se você sabe que meditação faz bem, mas não pratica, não vai fazer nenhuma diferença. Se você sabe que imaginar algo, e não só imaginar com a sua mente, com imagens mentais, mas não sentir, não vai adiantar. Inclusive, no Quebrando o Hábito de Você Mesmo, o primeiro capítulo tem um estudo falando sobre o DNA, que foi que pessoas foram capazes de influenciar o DNA a partir de uma visualização com o sentimento. Então, não adianta só o pensamento,
Não adianta só querer modificar, visualizar aquilo se modificando. Tem que ter o sentimento junto. Inclusive, uma das coisas que eu falei assim, bom, eu tenho que treinar então algumas coisas, porque como a gente às vezes fica muito tempo no estado antigo sem perceber, às vezes visualizando algo novo, só que ainda com o sentimento antigo, então você vai ter que treinar o seu sentimento. E aí é onde entra o quê? Você usar o seu passado ao seu favor. Inclusive, o material todo do Dr. Joe Dispenza, porque esse não é o primeiro livro que eu leio dele, ele fala que você vive, geralmente seu corpo vive no passado, revivendo as mesmas emoções. E que, na verdade, ele usa muito a meditação para ir para o ponto zero, que até é abordado na filosofia do Ho Oponopono, onde você vai para um lugar em que você não se identifica com nada. Então, a partir do nada, é muito mais fácil de você modificar do que tentar criar algo novo com algo que já passou, você já usou. Sabe assim, é como se você tivesse um tecido que já foi usado para uma roupa. E aí você quisesse, tudo bem que você quer transformar aquele tecido em outra coisa. Não é a mesma coisa do que usar um tecido novo. Não vai ter o mesmo resultado. Então, quando você faz a meditação, volta no ponto zero, ou usa o Ponopono, qualquer outra técnica para voltar para o ponto zero, é muito mais fácil você criar sem ter resquícios de uma coisa antiga. Mas aqui eu vou falar de uma técnica para você treinar o seu sentimento. Alguma vez na sua vida, você já sentiu gratidão e amor? Provavelmente sim. Você vai começar a reviver essa memória. E quando você está revivendo, o sentimento ele vem. Então você vai começar a lembrar disso e a mente ela não tem noção de espaço-tempo. Ela vai estar achando que você está passando por isso agora. Só que ao invés de você parar por aí, o que você vai fazer? Você pode fazer isso mentalmente, mas se você ainda não treinou o suficiente, você pode fazer usando uma imagem física mesmo, um vídeo ou uma imagem no seu celular, enfim. Primeiro você vai relaxar. Você vai entrar no estado de relaxamento, pode usar sua respiração, pode usar uma música para te deixar relaxado. Depois você vai começar a lembrar dessa memória boa, em que você, principalmente que você sentiu um amor muito forte, gratidão. Eu aconselho que você ache uma memória bem, assim, bem forte mesmo. Isso me lembra até o livro do Harry Potter, quando ele vai aprender o feitiço do patrono. Porque para você lançar o patrono, você precisa recuperar uma memória muito forte. E não é tipo assim, fiquei só alegre, que nem se vocês conhecem, né, a história do Harry Potter, já passaram por essa passagem do livro em que ele começa a conhecer, quando ele vai tentar a primeira vez, ele pega uma memória que não é tão forte. E até o professor fala isso. Qual a memória que você escolheu? Não é isso. Você precisa de uma memória muito mais forte, muito mais vívida, muito mais, sabe, com uma emoção muito maior. E aí, você vai pegar e vai entrar nessa emoção e vai ficar nela alguns minutos, até o tanto que você achar, e você falou assim, nossa, eu tô sentindo mesmo no meu corpo, eu tô sentindo, nossa, uma coisa muito boa, uma leveza, um amor, parece que tô expansivo. E aí, você vai colocar a imagem do seu desejo realizado, ou uma imagem que represente o seu desejo realizado. Exemplo, vamos supor que você queira um carro. Você vai entrar em estado de relaxamento, vai trazer essa memória, vai ficar sentindo aquilo ali. E aí você abre o seu olho e olha direto para a imagem. E aí você começa a se imaginar a partir disso. Eu tô dirigindo o carro, eu tô sentindo o volante e sempre trazendo esse sentimento junto. Sempre trazendo esse sentimento. Dessa forma, você vai conseguir treinar não só visualização, não só praticar mesmo, visualizar-se lá dentro do carro, fazendo as coisas, mas trazer o sentimento de satisfação. Inclusive, porque os sentimentos de amor, de satisfação, de gratidão, de contemplação, é um dos sentimentos com mais alta frequência. Inclusive, eu vou deixar aqui uma tabela de frequências na ordem da escala vibracional, né? Do maior pro menor. E aí você vai começar a treinar. Aí que eu tô fazendo?
Eu fico lembrando de coisas que me fazem bem. E eu faço às vezes isso antes de dormir. Antes de dormir é quando o nosso subconsciente está mais aberto, né? Antes de dormir e logo depois que você acorda. A sua mente racional, provavelmente, ela vai ficar pensando: mas como que isso vai chegar? Mas como que isso que é difícil? Aí você vai começar a cortar esses pensamentos. Você vai começar a falar assim: olha, isso não é importante agora, porque o que é importante é o exercício que eu estou fazendo, que é recuperar minha memória, trazer o sentimento dessa memória e impregnar o meu desejo. É isso que você vai fazer. Porque a sua mente vai querer, o velho eu vai querer voltar. Como eu quis trocar também, trocando já, né? Que algumas coisas, umas fichas aqui caíram que eu falo, não tem como. Tem hora que a minha mente começa assim, não, mas isso aqui precisa de tal. Não, não precisa. Eu não preciso saber disso agora. Eu não preciso ficar preocupada com isso agora. Eu não preciso. As coisas vão vir. Você cria também um estado de confiança, sabe? De confiança de que tudo que você precisa vai vir, vai chegar e pronto, e acabou. E aí não tem mais discussão com a mente que está mal programada. Não tem mais. E aí você vai treinando, sempre treinando o seu novo eu, sempre ocupando o novo estado. Então, quando a mente vem e fala, mas isso aqui, pera, vamos ver, o novo eu é como criar um novo personagem alter ego, né? O novo eu faz isso aqui? Não faz. O que ele pode... pode pensar isso, então vamos pensar isso. Você não vai saber de tudo. Você, velho eu, não vai saber de tudo e nem tem que saber, ele não tem obrigação. Até porque você tem um eu superior que tá ali te guiando. E ele vai trazer, sim, o seu próximo passo de uma forma que você consiga entender que é o seu próximo passo. E eu vejo muito isso porque quando eu começo essa questão de deixa o processo vir, eu percebo que as coisas vêm e vêm com muito mais facilidade, vêm com entendimento. Eu começo a ver informação que eu já sabia, só que com um novo filtro. Sabe quando você lê um livro? Isso aconteceu comigo recentemente. Eu fui ler um livro que eu li há mais de 10 anos atrás. E falei, nossa, mas esse aqui parece um outro livro. Esse personagem é assim. Na minha visão lá atrás, ele era de outra forma. Nossa, mas isso aqui, nossa, agora entendi isso aqui que eu não tinha entendido antes. Então, você vai, nesse novo eu, você vai ter novos filtros, você vai ter novas interpretações, você vai ter novas formas de enxergar aquilo que às vezes você até via ali, só que você ainda não tinha entendido com aquele filtro. Você consegue ainda tirar mais coisas daquilo ali. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. E também praticar muito esse novo sentimento aí de trazer, né, essa memória passada e magnetizar aquele seu desejo já cumprido com essa frequência. Um beijo e até o próximo vídeo.